Muito boa noite, telespectadores do estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do Brasil, do mundo inteiro, porque afinal de contas a RDC TV está ligada e super ligada na internet mundial. Portanto, nós somos vistos em todo o mundo, mas particularmente você, telespectador, que já é assíduo, fiel aqui, o Atividade há 26 anos no ar, um programa de informação, de conteúdo, de opinião, que esclarece você, telespectador, telespectadora, dos principais acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais. Hoje é sexta-feira, 18 de janeiro de 2019. Já estamos entrando, já passamos da segunda metade do mês de janeiro deste novo ano que começou há poucos dias. A temperatura atual aqui em Porto Alegre, 27 graus centígrados, a temperatura alta. Mas hoje o tempo não esteve tão quente como na semana passada, né? Fez 37, 38 graus centígrados. O que chama atenção é a umidade relativa do ar com 83%. Significa dizer que nós estamos respirando água. Isso é um problema muito sério para o aparelho respiratório, principalmente de jovens, de crianças e de velhos, de idosos. Bom, a expectativa sempre aqui nossa, no começo, é falar um pouco sobre o esporte. Vamos manter esta tradição, naturalmente. Começa nesse final de semana o Gauchão, o Campeonato Gaúcho de Futebol, que eu aprendi a acompanhar lá desde Uruguaiana. E eu tenho certeza que um camarada que está aqui na bancada, vou até apresentar a bancada primeiro, vou começar por ele, viveu muito o Gauchão, que foi Ayrton Bernardoni que integra a nossa bancada dessa noite. Bernardoni, obrigado pela tua presença aqui. Camisa Grená. Não, vermelha. Como? Eu estou enxergando a Grená. Vermelha gargalhada. Gargalhada. É. Por quê? Sim, porque o Internacional fica só dando risada, porque vocês estão atrás de nós. Nós entramos em terceiro, vocês entraram Mas em quarto. e aquele furacão essa querem? semana? Aquele furacão Querem mais? E aquele furacão essa semana? Que furacão. Mas aquilo lá não tem nada a ver com futebol. Uma Mas coisa que é uma barba, coisa, né? outra coisa é outra Obrigado pela coisa. tua presença, Bernardo. Simone Magalhães, outra colorada. Hoje o time está reforçado aqui. Hoje tu é minoria. Obrigado, Simone, pela tua presença. E Cláudio Candiota, não está nos Estados Unidos, está aqui sempre. Né? Tá empatado, então hoje tá 2-2, tudo bem. Eu, Candiota gremista. Tá Candiota empatado. Esqueci desse detalhe. Ele não entende nada de futebol, mas dá o pitaco dele. Mas aí é o seguinte, Não, só para implicar contigo. os caras que entendem de futebol são do Grêmio. Os que não entendem também são do Grêmio, porque os caras não entendem, então vai pro melhor time. Tá certo. Essa é a explicação. Na né? dúvida. Na Tu dúvida, acredita que, vai pro que primeiro. o meu pai Melhor foi time. conselheiro do Inter? Sim, eu conheci. Meu pai foi conselheiro do Inter. Ele deve ter ficado com muito desgosto, né? Quando se eu Deve. Deve É mesmo. verdade. É Bom, a câmera 10 aqui, essa aqui? É, essa aí mesmo. Bom, estamos aqui na RDC TV para todo o Rio Grande do Sul, 511 pontos de net, 511 mil pontos de net aqui no estado. RDC TV, que você pega ao vivo aí na www.rdctv.com.br, YouTube RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Então estamos aí com a nossa atividade desta sexta-feira e o pessoal começou hoje a ir para a praia, para o litoral, aproveitar as férias e sobretudo no nosso litoral norte. O tempo não está ajudando muito, né? Tem muitos temporais em algumas regiões do nosso litoral. De qualquer maneira, Bernardoni, falando sobre futebol, começa o Campeonato Gaúcho domingo, o Internacional joga contra o São Luís em Ijuí. 7 horas da noite. E aí, a tua expectativa? Não, a expectativa é início de campeonato. Os times do interior já estão se preparando há 2, 3 meses. Então, no início, eles fazem frente. Depois que desenrola 2, 3 rodadas, já o time entra em campo já com seus titulares, já muda tudo. Então, O Inter pode, então, ser vice-campeão gaúcho esse ano ou não? ele pode ser vice, pode ser campeão, pode ter não sei nada, entendeu? Como outros times que eu conheço, que teve que passaram 8 anos sem ganhar campeonato. Simone Magalhães, a colorada da mesa, representante da bancada feminina da atividade, colorada dos 3 costados, né? Que um deles é gremista, né? Não. 4 costados colorados. Não, aqui não tem gremista. Né? Não sou antigremista, mas o Colorado está na paixão. Não vamos começar, né, Bernardoni? Simone, uma pergunta, tu já viste o jogo do Campeonato Gaúcho ao longo da tua vida, não? Sempre. É? Sempre, já fui até no estádio. Eu já fui no Beira-Rio para assistir Libertadores, Gaúcho, Brasileiro e até a Copa do Mundo. Fosse na arena ou não? Pois é que a Arena foi um estádio que foi construído para outros fins, né? Eu fui na Arena no show do Coldplay, eu fui em alguns shows
musicais, né? Eventos musicais na arena. Ele é. foi construído para um outro tipo de espetáculo, né? Que não é o que a gente Não, vê eu no que eu Beira-Rio. vejo lá. Na frente da minha casa, o que eu vejo lá são shows. De Tu qualquer vê, maneira. eu nunca fui na arena e fui muito pouco no Olímpico, apesar de que meu filho era pequeno, então eu ia para acompanhar, para levar ele no jogo. Mas eu fui no Inter, no show do Phil Collins. Phil Collins. Achei muito organizado o esquema para shows, né? Para shows é bom. É. Futebol eu nunca vi. Eu nunca fui, mas realmente... Em compensação, na arena é ruim para shows também. Sim, porque eu aí concordo, né? Porque o lugar, até chegar lá, não tem estacionamento. O acesso Não, e daí tu difícil. paga, eu lembro que às vezes que eu fui lá em shows, deixei o carro lá dentro, paguei uma fortuna, né, para deixar o carro lá dentro. Mas lá é ruim também, até para shows. Mas lá é o seguinte, lá tu também fica no meio de uma vila. E tu vai esperar o quê? Tu vai querer ter mordomia? Aliás- Mordomia tu tem no Beira-Rio. Tu entra por tudo que é lado, tu chega no campo. Ah, Beira-Rio Tem- a gente vai cedinho, né? E fica lá assistindo aquele pôr do sol Não, maravilhoso, no e sunset. tem estacionamento agora, tem fechado, coberto e aberto. Quer dizer, então é uma beleza. Tu fica olhando o Rio Guaíba, entendeu? O entardecer, maravilhoso. Ao passo que lá na arena tu vê a vila lá, cheio de casinhas, casebres em volta e tudo. O que tu tem com o pessoal pobre dos casebres? Tem alguma coisa Eu lá? não tenho nada contra. Então. Não, apenas estou fazendo um comentário que é fato. Eu não estou inventando. Aliás, lá no Não tem Menino inventado. Deus, aquele estádio que tem ali perto dá muito problema de trânsito. É uma confusão, porque tem show, né? Shows, né? Futebol. Quando chove, então, é um caos. Então nós estamos fazendo uma petição, nós estamos encaminhando isso. Eu sou um dos líderes do movimento para transportar o Beira-Rio lá para Restinga, porque aí nós desenvolveremos uma outra região da cidade, é verdade? A arena aí do Grêmio veio justamente para desenvolver essa área de Porto Alegre. O Beira-Rio faria isso lá na Restinga. Mas para que a gente tem casa Pensou? própria, mora onde quiser. O que tu acha dessa ideia, Bernardo? O Beira-Rio está numa zona, entendeu, de elite. Ali não entendeu? tem mais zona, viu? Acabou a zona ali. Ali é Ali, complicado. ali tinha zona, agora não tem mais. Tem zona, sim. Não tem zona ali. Tem. Eu Isso que eu aí saiba, não tem mais essa é nenhuma uma zona. profissão de milhões de anos que já vem. Tu sabe, Entendeu? frequentava Mas, muito lá. Dificilmente para isso aí. Não, tem umas coisas Tu que não... sabe as ruas que tem. Tem Fica me determinadas, enganando. deixa eu falar. Tem determinadas coisas que eu creio que não vale a pena discutir. A localização do Beira-Rio é fantástico. espetacular. É verdade. E outro detalhe, quando eu fui nesse show lá do Phil Collins, que tinha muita gente, eu não saberia dizer se estava lotado, se não estava lotado, mas tinha carro e gente que não terminava mais. Na hora que sai, que eles invertem ali a mão da Beira-Rio ali, esquece o nome daquela rua, que todas as pistas vêm para o centro, sai tranquilo, vai ali, embora. ali tem a Borges de Medeiros e a Padre Cacique depois da Praia de Belas. É. A Padre Cacique lá do Beira-Rio até a José de Alencar e dali é a Praia de Belas. A saída do Beira-Rio é uma barbada, muito bem organizado. Meu filho foi num jogo teve um jogo lá do Grêmio que terminou com uma chuvarada lá, levou 2 horas para chegar em casa. Entende? Então, assim, ali falta estrutura viária, não é? Não é só a parte do Grêmio, é a parte... Agora falando dos dois estádios de futebol, eu já fui do tempo que aqui no Beira-Rio e no Olímpico nós tínhamos churrascaria nos estádios. Eu não sei por que lá no Beira-Rio não tem, nem no Olímpico tem, na arena, né? Não, agora não Porque- tem mais, mas porque eles olha aqui, tinham ó. mosquiteiro, que era muito boa lá Mas no Olímpico. não só isso, porque na verdade é o seguinte, pensa bem, o pessoal vem do interior para um jogo, pode vir de manhã, fica lá no estádio, já vai na churrascaria e tal, frequenta. Quer dizer, isso que falta, eu acho que falta um pouco de tino de negócio. Mas ali no nesses Beira-Rio dirigentes. tinha uma churrascaria que ficava na beira do rio, que chamava Montana, Sim, Montana. que era muito boa. Não tem mais. Tinha lá dentro a pizzaria. Era do Chitãozinho muito Chororó. boa, Era muito do boa. Chitãozinho Chororó. Depois Mas eles tem passaram. agora aquela, tem uma churrascaria, mas fica do outro lado lá, É, no mas eu Parque digo no Gigante, próprio que é dentro do Sim, é estádio dessa que eu estou tem. falando. Mas não dessa. tem mais? Acho que não. Não tem mais. Não tem mais? Então, acho que dentro do estádio poderia. O Grêmio tinha a churrascaria Mosqueteiro lá, né? Era uma maravilha. Tocava o dia inteiro de jogo e tal. Depois do No jogo. Olímpico. No Olímpico. Bom, alguma coisa mais de esporte, Bernardo? É, só completar, dizer que que vocês não falam, a arena não é do Grêmio, eles falam do Grêmio, não sei o que, né? Tem que falar OS. Lá na arena da OS, aí
entendeu? Vai ter jogo, não vai ter jogo, tem show, tudo, mas é tudo OS. Não tem nada com o Grêmio. O Vai Grêmio dar aluga, processo. o Grêmio Vai dar aluga o processo, campo. hein? Vai dar processo isso, hein? A arena é nossa. É assim. Ah, o Bernardoni, ele já tá aqui tipo Silvio Santos, entendeu? Ligou o botãozinho. Então, Ele, se tem- vocês não falam, mas ele não nos deixa falar. Você não Mas fala, claro, o Bernardoni já está numa fase que ele fala o que quer. Muito bem, Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja, tem agente. Cindy Lojas que faz um trabalho extraordinário de qualificação para os seus clientes, dos seus funcionários, enfim, para que eles possam ter melhor eficiência no mercado extremamente competitivo. E Algaier Engenharia. Algaier Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil, vejam bem, há mais de 30 anos. Ela lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly, na Avenida Ipiranga, 8339. As melhores obras comerciais para investir ou morar, Algaier Engenharia. E realmente aquela área ali onde está o Fly é maravilhosa, ela passou por uma transformação. Porto Alegre, a zona norte de Porto Alegre, essa zona aí, essa área aí, que é a área leste de Porto Alegre, realmente se desenvolveram muito com projetos maravilhosos da área de construção civil. São projetos encantadores. Eu fui visitar outro dia lá o Fly ali, passei nas imediações, tem obras espetaculares, muito bonitas, né? Uma arquitetura bonita, obras de uma arquitetura avançada, a construção civil nossa é muito criativa e realmente está de parabéns aí a Algaier Engenharia, porque é hoje uma das empresas que muito nos orgulha, e sobretudo de ter aqui o Oscar Algaier, que tem um único defeito, né? Que é o problema do ser colorado, né? A única coisa que o Algaier poderia não ter esse defeito. Isso é uma das tantas virtudes que tem o Oscar Algaier. Tu achas, é? Então, para ti, Simone, que está representando a bancada feminina aqui do Atividade, nós escolhemos hoje o suco Petri, sabor de uva, que eu sei que tu gosta de laranja e de uva, então viesse a semana passada aqui, tomou laranja, hoje uva. Sucos Petri. Eu gosto muito do sucos Petri, inclusive no dia do meu Eu aniversário. vi, exatamente. Eu estava comemorando meu aniversário com bolo e suco Petri, mandei uma foto pro Silvio. Disse, Só que tem uma coisa, né, Bernardoni? Faltou o bolo para nós aqui. Não faltou, não, eu trouxe. Ah, é? Eu trouxe eu fiz aniversário, na quarta-feira eu trouxe. Mas nós temos que provar esse bolo. Sim, Né? mas- Nós não provamos esse bolo, né? Não, Bom, nós Eu vamos. não vi bolo nenhum. Não, mas a gente vai ter uma comemoração de aniversário esse Ah, tá mês, certo. aí eu levo mais um bolo lá pra gente não comemorar. vai dar bolo, né? Não vai dar bolo. Não, eu já confirmei presença. Sua sede pede melhor, sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar, 100% fruta. E o Barranco, o melhor chopp e o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranquinho, ambientes climatizados, sobretudo neste verão, né? Meio-dia você não tem problema, esse calor intenso, vai lá no Barranco, os ambientes são todos climatizados. E estacionamento com manobrista sem problema algum. Bom, nós vamos ver aí o nosso supermercado Zafari, a mensagem do Zafari. Zafari, que é um dos nossos orgulhos na área de supermercados. Supermercados hoje que empregam quase 3 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Um setor maravilhoso, assim, supermercado no Rio Grande do Sul, o sinônimo de supermercado de eficiência é o supermercado Zafari. Eu sempre falo quando eu vejo aqui que lá em São Paulo, o supermercado fica ali próximo do Allianz Parque do Palmeiras e é hoje ponto de encontro dos gaúchos que estão lá, que moram sobretudo ali no bairro do Parque Antártica, do novo estádio do Palmeiras, mas sobretudo dos paulistas que estão adorando a qualidade dos produtos Zafari. Vamos acompanhar. Muito bem, pois entre os assuntos que nós temos que conversar essa semana,
Eu me lembrei hoje, saiu na coluna do Fernando Albrecht, do Jornal do Comércio, quem se recorda Casas Buri? Hein? Buri, Casas eu Buri, lembro. lembra? Eu não era Bernadone, Casas nem Pernambucanas. sei se eu lembro, tu tem que lembrar. Isso aqui, é que naquele tempo ele já frequentava os Estados Unidos, ele frequentava lá aquelas grandes lojas, Ah, Macy's eu e tal, lembro. né? Eu lembro da CRAI. Ah, da CRAI, da CRAI. Pernambucanos, aquela Tinha o musiquinha Café que cola. Haiti, Café tinha o Haiti. Andrade ali, ó. Café Mas Haiti. Casas Pernambucanas. Casas Pernambucanas, eu lembro da musiquinha até hoje, aquilo Como é gruda. que era a musiquinha? Tinha o Eu não vou Bromberg. cantar, o coitado do telespectador não merece me Tinha o ver Bromberg também. A Bromber e tal, né? Rua da Mas as Praia, Casas show. Pernambucanas está voltando a Porto Alegre. Então, agora com o nome Lojas Pernambucanas. Eu me lembro quando lá em Uruguaiana mesmo tinha Casas Pernambucanas, tinha em tudo que é lugar, né? Casas Pernambucanas. Aí em Uruguaiana, quem está assistindo, ali na Bento Martins, no centro da cidade, Casas Pernambucanas, onde eu comprei meu primeiro calção para jogar futebol salão, né? Nunca esqueci, o primeiro calção que eu comprei foi na Casas Pernambucanas de Uruguai. Está voltando a Casas Pernambucanas, é uma coisa fantástica, assim, recuperar esses ícones, né? Que fizeram a história, que na verdade se identificaram muito com a nossa geração, a minha, do Candiota e do Bernadone, aqui, essa guria aí não era nem nascida naquele tempo. Como não? Eu já era assim. É? Infelizmente. Então tu está enganando. Hã? Está enganando bem. Tô enganando bem, né? Tô bem conservada, é o travesseiro de formol. Bom, nós vamos passar rapidamente aqui, porque nós não podemos deixar de passar essa questão do Flávio Bolsonaro, né, que eu acho que foi uma mancada que ele deu, né, porque, afinal de contas, a plataforma toda do pai dele, da família Bolsonaro, quer dizer, do entourage toda que envolve a família Bolsonaro e o nosso presidente, sempre defendeu essa questão ética. Então, eu acho que tem que se passar limpo isso, foi uma derrapada nele. Eu, particularmente, viu, Candiota? Eu já fui funcionário da Câmara Federal e aqui da Assembleia Legislativa, trabalhei na Câmara em Brasília. Todos os parlamentares, e isso saiu no próprio documento esse do COAF, que detectou a questão do Flávio Bolsonaro e do assistente dele, que é o Queiroz, saiu mais de 70 deputados da própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que acontece? Os deputados formam uma caixinha com os funcionários, 10% do funcionário que recebe vai para o partido, por isso que tem cargo em comissão, por isso que os políticos não abrem mão dos cargos de comissão, 10% para o partido, e fazem uma caixinha no gabinete. Isso que aconteceu. Mas eu queria a opinião de cada um de vocês. Bernadone, em primeiro lugar. Olha, o que eu posso dizer sobre esse assunto é que esse assessor, Queiroz. ex-assessor, movimentou 1.200.000. Teve gente lá que movimentou 32 milhões, 40 milhões. Esses 49 não falam. milhões o petista. Vocês não falam. Não, ninguém petista, fala, a Globo não fala, a Globo só fala nesse aqui, porque tem o filho do Bolsonaro que era do senador, era deputado na época lá. Então, quer dizer, enquanto eles não derrubar um, eles não vão sossegar, entendeu? Por isso, o Bolsonaro tem que ser rápido e rasteiro e meter a mão na Globo. Fazer aqui, ó, terra que é guerra, então vai ter guerra mesmo, entendeu? Corta tudo que pode. Quer dizer, não tem mais propaganda, entendeu? 90 dias não tem propaganda nenhuma para a Globo. Eu quero ver depois resolver o que nós vamos dividir aí. Mas 90 dias não leva. Então tem que fazer isso aí, que é para dar o troco, para eles, deixa eles ficar falando sozinhos. Aliás, a Globo já está sentindo isso, porque tradicionalmente, se tu te lembra, Bernadone, tradicionalmente, quando há a eleição de um presidente da República, o primeiro dia a entrevista é exclusiva na Globo. Não foi dessa vez, não será mais. Não, Mas eu acho que ele não deu nenhuma Deu pro entrevista. Silvio Santos, Os pro SBT. Não, mas estou dizendo, o Bolsonaro ele não falou com a Globo. Quem falou foi o Sérgio Moro essa semana, que deu uma Sim, entrevista não, mas na Globo não News. falou para a Globo, ele falou para o SBT, foi uma entrevista exclusiva Sim. depois de ser presidente. E aí, Candiota? Olha, eu concordo contigo. Eu creio que o Flávio Bolsonaro deu um tiro no próprio pé. Primeiro porque esse recurso para o STF é uma liminar, pelo que se ouviu aí, que se leu na imprensa, vai ser devolvido para o primeiro grau, porque, ao que se sabe, o deputado esse não é investigado. O investigado é o assessor que não tem foro privilegiado. Então já começa com a aberração do foro privilegiado, do qual o Flávio Bolsonaro está se valendo para sustentar esse recurso. O foro privilegiado tem que acabar. Começa por aí, para já evitar esse tipo de chicana. Enquanto no Brasil tem 59 mil indivíduos com foro privilegiado, nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, é zero. Ninguém tem foro privilegiado.
Então isso tem que acabar de uma vez, porque todas as chicanas são para que alguém se aproveite desse foro privilegiado. Começando pela do Lula, com aquela falcatrua da Dilma, de nomear o cara, mandar o... Como era o nome do assessor aquele, que era para levar o documento assinado assinar em branco lá. Então, quer dizer, é uma vergonha. Agora... O Bessias. O Bessias. Então, tinha aquele problema. Aquilo pode, né? Aquilo pode. Como é pro presidiário Lula, pode. Quando é o Flávio Bolsonaro. Agora, tá certo, não pode para ninguém. Se houve realmente desvio, caixa 2, qualquer tipo de crime, o que se espera? Que seja investigado, o assessor, o Flávio Bolsonaro, se forem condenados, vão ser presos. Espera-se que sejam, se forem culpados, sejam julgados, condenados e presos. Nenhum de nós aqui irá para a frente da cadeia gritar Flávio livre. Nós não vamos lá fazer, nem vamos lá, bom dia, Flávio. Essa idiotice a gente não faz. Não, nem vamos chegar e tentar candidatar o sujeito a presidente da República. Se ele for condenado, for preso, ele vai cumprir a pena. Né? Preferencialmente sem a progressão de regime. Porque senão ele vai sair muito cedo, né? 12 anos não é nada. Agora, como ele responde a mais 3 ou 4 processos, 5, 6, sei lá quantos, quem sabe ele consiga ficar Veja algum tempo bem, preso. em 10 minutos de programa, que nós estamos falando fora o futebol, tem dois aspectos que tu salientaste, o próprio Bernardoni e a Simone, de coisas que nós urgentemente temos que fazer nesse país. A reforma política, a reforma tributária, né? E as demais reformas que acontecem, sobretudo a política e a tributária, porque a política, por exemplo, que inclui essas coisas do foro privilegiado, isso aí é urgente fazer também. Agora, tu sabe que eu tenho a impressão que o Diego Casagrande está escutando o programa lá de Orlando, sabe? Porque ele comentou no programa dele, um dia ou dois depois que eu estive aqui, a mesma coisa. O que eu disse? Se o governo do Bolsonaro der completamente errado e ele tiver um completo fracasso, um desastre absoluto, o governo dele será 1000 vezes melhor do que foi e do que seria um governo petista. É verdade. E o exemplo já está aí, começou a abrir a caixa preta do BNDES, né, em que já se viu que dos 50 que aparecem ali, dos que estão, porque muita gente está ali fazendo operações listas, né, daqueles 50, assim, listaram os 50 maiores tomadores de recursos. Né. 23 são investigados, estão enrolados na Lava Jato. Bom, antes de nós tratar esse assunto, Simone, que eu acho que está na pauta, a questão do BNDES, tem que te perguntar essa questão do Flávio Bolsonaro. O que te parece essa questão? Olha, eu acho que ele está totalmente errado, né? Porque, primeiro, assim, se cometeu algum erro, a primeira coisa que eles, tanto ele quanto o assessor dele, eles deveriam ter ido depor. Eles foram convocados e não foram. Então, para mim, isso já é o primeiro passo. Eu que trabalho com investigação, a omissão, para mim, já é 50% de assumir que realmente o crime foi cometido. Sumiu, fugiu, né? Uma coisa que eu acho que o Bolsonaro vai ter que pensar, ele vai ter que dar uma isolada nos filhos, né? Blindar a família. Porque assim, ó, ele já fala demais, né? Então... Multiplicado por... ele já fala demais, ele estava gostando, né, de dar aqueles depoimentos todos, depois de cada posse e tudo mais, já meio blindaram ele. Agora ele vai ter que blindar fortemente os filhos. Porque isso é um problema, porque isso assim, ó, o que nós temos hoje? Hoje nós não temos nada, né? O que a gente tem de concreto? A gente não tem nada. Nós temos toda uma expectativa a se concretizar, né, no decorrer desse mandato, de um governo de direita que veio para fazer mudanças e que em poucos dias já começou a fazer a vassoura passar. Só que, por outro lado, o Bolsonaro tem uns filhos que são totalmente sem noção. Então, ele sai falando coisas completamente sem um preparo, sem um conhecimento. E mesmo assim que seja alguma verdade, fica quieto, deixa a investigação andar. Eu acho que ele vai ter que ter um cuidado, principalmente a equipe dele, o Onyx Lorenzoni, de dar uma blindada nos filhos do Bolsonaro. E, obviamente, que o Flávio vai ter que ser investigado. E
se realmente houve fraude e tudo mais, que ele seja cassado e que ele seja condenado e seja preso, como qualquer outro. Aliás, nós jornalistas sempre tínhamos, com o Diego Casagrande, muitas vezes eu troquei ideia lá na Rádio Bandeirantes, programa que eu seguidamente participo lá, sobre o perigo da Joyce Heisman, aquela de São Paulo, de ser ela a chutadora de balde, né, do governo. Mas ela está quietinha, pelo menos, né? Agora, isso aí é um belo um conselho. Tomara que eles escutem. Eles têm que falar menos e trabalhar mais. E eu acho que agora o pai, que é o presidente da República, tem que saber que agora as coisas mudaram, né? Não, eles nomearam um porta-voz, né? A presidência da República vai ter um porta-voz, que é um general, né? E aí espero que uniformize o general da área de comunicação do da Exército. área de comunicação do Exército. Formado nisso aí. Então tomara que aí organize essa parte, porque senão eu fico falando muito. Vai ser uma Agora, confusão. ele sabe que ele não seria cassado, né? Porque é outra aberração. Como se houve crime e não foi nesse mandato, ele fica suspenso o processo até ele concluir o mandato de senador. Essas coisas da reforma política que vai... Tem que investigar, tem que vir à investigar e tem que, pronto. Né? Mesmo que ele não seja preso, não seja caçado, mas que venha que se à esclareça. tona. Até porque nós, aqui, pelo que eu vejo, nós não temos nosso ladrãozinho de estimação. Não tem. Aqui ninguém morre de amores por ladrão. Não. Por exemplo, Aécio Neves, nunca mais vou votar nele. Sim, eu já votei no nunca mais Aécio. Acabou. E tu sabes que uma coisa interessante, porque quando eu morei em Minas, eu peguei os 2 governos do Aécio lá. E eu votei no Aécio por causa disso, porque Minas Gerais teve um desenvolvimento do governo do Aécio, principalmente na educação básica, e eu admirava ele por isso. Eu disse, nossa, ele está fazendo uma coisa que a gente precisa... No Brasil, né? Ele estava fazendo em Minas. Então, assim, a base do estudo em Minas foi muito fortalecida no governo Aécio, e foi isso que ele ganhou o meu voto quando ele foi candidato a presidente. Mas olha tudo que ele fez. Pois né? E se votava nele por falta de opção. É verdade. Porque nós não iríamos votar no Fidel Castro, ou no Nicolás Maduro, fantasiado de Lula, né? Não. Então, se votava no menos ruim, se votou no Aécio, que é esquerdista também, né? A esquerda está no poder desde a Constituição. E a gente viu que o país terminou, está falido, com uma dívida impagável, e agora essa equipe que está aí vai ter que fazer o país ressurgir das cinzas. O país está liquidado, quebrado. Não é só a Previdência que está quebrada, está tudo falido, as instituições, todos os estados pedindo emergência, etc., emergência financeira, não sei o que, está tudo quebrado. Agora tem uma bomba aí para reconstruir desarmar. Tudo, né? Mas tem olha que aqui, com 32 anos de liderança no mercado e no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com mais de 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping de seu animal. Faça essa experiência como fez aqui a nossa amiga Simone Magalhães com o seu Tony Blair. Tony Blair é o cachorro da nossa rainha, a Simone Magalhães, que levou o Tony Blair para passear na Cobasi. E agora o cachorro não quer sair da Cobasi. E esse é o seu problema. Muito bem. Ele tem que ir no colo, ele é muito terrível. Ele é fera, é? Não, ele é danado, ele fica fazendo as necessidadezinhas, então para passear com ele em lugares, aí tem que ser no colo. Muito bem, Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados e laminados, vidros duplos termoacústicos, vidros refletivos. Vidrobox, vidros gerais, telefone 3302-4343. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Não solte para qualquer um aí administrar o seu condomínio, o seu negócio. Você tem que prezar pela qualidade e pela responsabilidade de quem vai cuidar do que é seu. Auxiliadora Predial, telefone 3216-6100. Bom, Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza
de um futuro tranquilo. Hoje começou aí a caixa preta a ser aberta, a caixa preta do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Simone Magalhães. Pois hoje saiu uma lista, né, dos 50 maiores devedores do BNDES de 2004 para cá. E essa lista, segundo, né, os membros do BNDES, essas informações são públicas, porque todas as informações de órgãos públicos, órgãos governamentais, elas têm que ser. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Só que as do BNDES, elas eram espalhadas, então não tinha um lugar que tu entrava para ver essas informações. E agora eles colocaram todas juntas. E eu peguei alguns fatos bastante interessantes. Das 50 empresas, primeiro lugar está com a Petrobras, 13%. A dívida total hoje, os empréstimos do BNDES total, somam 482,8 bilhões de reais. Bilhões? Bilhões. A campeã número 1 é a Petrobras, 62,4 bilhões, com 13%. E aí depois eu achei algumas informações interessantes. 1,5 bilhão foi para lá na Passadina, que não valia nada. Exatamente. O Candiota já tinha falado antes, né, que 23 dessas empresas são investigadas, ou seja, metade das 50 maiores empresas que têm capital do BNDES, tem empréstimo, né, financiamento do BNDES, estão sendo investigadas. E aí algumas curiosidades. Quinto lugar, Odebrecht, 18,13 bilhões de financiamentos do BNDES. Alguns em Cuba, outros na Venezuela. Sexto lugar, Governo de São Paulo, o Estado de São Paulo, 14,5. Aí agora vem mais umas interessantes. 12º lugar, com quase 10 bilhões, a Oi. Empresa que está em recuperação. Sabe quando é que o BNDES vai ver esse dinheiro de volta? Nunca, né? A dívida da Oi é 60 bilhões e tem um rolo com o Lulinha. A Oi, gênio. A Oi foi financiamento ou participação? Financiamento, tá? Só lembrando o seguinte, por que eu digo isso? Que o BNDES tem duas linhas de financiamento. O financiamento em dinheiro, ele empresta para a empresa, ou então através do BNDES. Mas aqui são só financiamentos. Tá, só financiamento. Esse Aí tem participação das empresas. meio trilhão Claro. é só financiamentos. Aí eles são divididos, tem alguns que são com taxa fixa, outro pós-fixada. Outro detalhe, 16º lugar, Caixa Econômica Federal com 6,7 bilhões. Detalhe, Caixa Econômica Federal é o 4º lugar das empresas mais lucrativas do terceiro trimestre de 2018. Ela teve um lucro só no terceiro trimestre de 26% a mais do que o terceiro trimestre de 2017. E ela deve 6,7 bi ao BNDES, tá? Outras, Estado do Rio de Janeiro, 19º lugar, 7,7 bi. Esse não volta. E claro que não podia faltar nossos amigos da JBS, 20º lugar, 7,7 bilhões. Então, isso mostra, né, os nomes, né, a lista está divulgada, está no site, agora todos os sites. Está no site do BNDES, quem quiser vai lá. Não, em todos os sites. Agora, todos os sites de economia, né, eu posso dar algumas referências aqui, mas vale a pena olhar, eles fizeram um gráfico, né, das informações e velhos conhecidos. E sabe o que me chamou mais atenção, Silvio? Bem embaixo, sabe quem são os últimos? Os últimos são as empresas, aquelas que geram empregos. A indústria automotiva, aquela que precisa desse dinheiro. É a que menos leva. Entendeu? É a que menos leva. E aí tu tem todas essas empresas aqui, empresas enroladas. Mas tu te lembra, Simone, quando o Lula assumiu, o que ele disse? Que ele ia criar umas players nacionais para disputar campeãs nacionais para disputar o mercado mundial. É porque com essas campeãs nacionais, tô vendo. Com essas campeãs nacionais, que vários estão na cadeia, o sujeito da Caixa Federal guardava 50 milhões de reais em casa, em malas e caixa de dinheiro, era
era vice-presidente da Caixa no tempo do Lula, da Dilma, os dois. Entendeu? Então, sim, é uma figura corretíssima para ser vice-presidente de um banco, né? Não guarda dinheiro no banco, guarda em casa. É uma coisa Mas aí é que está a maluca. questão. Agora, é importante também, só para não esquecer, o dinheiro que o BNDES empresta é subsidiado. O Tesouro vai lá e põe o dinheiro. Só que eles estão pagando mais pelo dinheiro que estão devendo, que a dívida brasileira é gigantesca, do que o valor que eles estão cobrando no empréstimo. Então, sabe quem é que está pagando por esses quantos bilhões? 482,8 bi. Meio trilhão? Meio trilhão. É você, sou eu, somos nós. Nós estamos subsidiando essa gente, sendo que boa parte desse dinheiro foi para a ditadura de Cuba, para a ditadura da Venezuela, para a Nicarágua. Essas operações aí, onde o Lula fazia palestra, coincidência, né? O Lula fazia palestra e o dinheiro... 300 mil por palestra. Ele cobrava a mesma coisa que o Bill Clinton, né? Só que ele não sabe de nada. O Clinton falava inglês, né? O Lula nem português falava, mas fazia palestras, né? E ganhava 300 mil dólares. 300 mil dólares. Né? Tudo bem. Então, vejam vocês, eles financiaram, não sei se pelo BNDES, creio que sim, um aeroporto em Moçambique, né? Foi também 400 milhões de dólares, um valor assim, né? Não tem passageiro nem avião. É um elefante branco, mais ou menos como os estádios que eles fizeram para a Copa do Mundo, que também viraram elefantes brancos. Aí não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para pagar o professor, não tem dinheiro para pagar o policial. Aí todo mundo vai reclamar do salário que não está recebendo parcelado. Mas eles mandaram dinheiro para Cuba, mandaram para... Olha aqui, ó, no site do jornal O Dia, eles fizeram uma matéria bastante importante, que foi de lá que eu tirei essas informações. Mas eles colocaram, não vai dar para eu mostrar aqui, porque não vai ficar visível. Eles pegaram o mapa mundi para mostrar onde está o dinheiro do BNDES. Então, o BNDES financia exportações de engenharia brasileira para obras no exterior. Angola, Moçambique, Gana, Argentina, Paraguai, Equador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala e a nossa infraestrutura. A nossa ponte do Guaíba aí. A nossa ponte do Guaíba. O aeroporto, 900 metros de pista, nós estamos esperando há 20 anos. Aí, Bernardone, eu queria ouvir a tua opinião, Bernardone, também essa questão toda aí dessa roubalheira toda e do BNDES, que nós falamos muito, foi um cara que sempre teve muito enfático nessa questão do BNDES. Eu só fico pasmo, é que o BNDES financiar alguma coisa para a Caixa Econômica Federal. É meio inacreditável. Do Estado para o Estado. Eu não posso acreditar que eles estão devendo para o BNDES todo esse dinheiro. O governo, quando assumiu, inclusive estava já, o Congresso aprovou lá, 159 bilhões de déficit. É o déficit anual. É o déficit. Pega essa cachorrada toda aí, ó, que pegou dinheiro, meia dúzia desses já pagam esse déficit que tem. Agora, como é que foi dado esse dinheiro para essas empresas e tudo, e não receberam até hoje, desde 2004 que tu falou? Desde 2004. Não receberam. E como é que vai receber? Dificilmente vai receber. Porque é legal. Da Caixa Econômica Federal tem que receber, porque é do próprio governo. É do próprio governo. Chegar lá e mete a mão e aqui, ó, desvia esse dinheiro que vocês estão devendo agora para o BNDES. E eu também escutei também que o governo está fazendo um pente fino. Como já está fazendo no BNDES, começou a fazer agora na ZONG, para saber se de fato eles estão aplicando o dinheiro que eles estão recebendo no social, que eu duvido. Vai lá, quebra o sigilo bancário dos dirigentes dessas ONG, todos devem ter carro do ano, apartamento de luxo, tudo, por quê? Porque desviam o dinheiro que eles recebem, não prestam conta para ninguém, mas agora vão ter que prestar. Vai sair um pente fino também no INSS. A aposentadoria fajuta, eles calculam que 9 bilhões eles vão recuperar, vão deixar de pagar. Quer dizer, ligeirinho esse déficit cai fora. Dá para fazer um governo maravilhoso, olha aqui, ó,
vai sobrar dinheiro para botar nos hospitais, na saúde, na segurança, entendeu? Vai sobrar dinheiro do jeito que está indo. Isso aí é o que nós estamos sentindo, que a vassoura já estão limpando Brasília, tirando a petezada toda de lá, entendeu? Essa cachorrada toda já vão sair de lá. Quer dizer, só aí já dá para arrumar um bom dinheirinho. É o que nós falamos, né, Bernardone, aqui, nós discutimos isso aqui e nós debatemos muito esse assunto e dissemos que o Bolsonaro tem que destruir primeiro para depois construir. Sim. A destruição começa. Essas coisas das ONG aí que tu falaste, não é só isso. As ONG não estejam fazendo o que tem que fazer. Elas estão sendo usadas para desviar dinheiro para um partido político. Nós sabemos disso. É isso, mas aí esse é o problema. Aí isso vai vir a público Claro. agora. Esse pente fino que vão fazer, eu vi o ministro que vai fazer isso aí dizendo que nós vamos, todos eles, todas as ONG vão ser investigadas. Auditadas. Para ver, porque não é só dinheiro do Brasil, vem muito dinheiro também do exterior para ONGs. E eu quero saber se eles estão botando para o social. Eu duvido, porque nunca teve controle nenhum. Montava as ONG feito aqui, ó, era uma enxurrada de ONG que montava durante o ano. E por conta da FIFA, porque o governo do Lula deixava montar e não cobrava nada. É isso aí. Simone, por favor. Então, mas o site do BN10, olha, gente, está valendo a pena olhar. Sabe quem que vocês acham que é a empresa 50? A última. A que menos levou dinheiro. Scania, América Latina. Que está produzindo. É a que menos levou. Não, que é uma empresa que é o carro-chefe da logística do país. O nosso país, ele é 80%, 90% de transporte é modal. A empresa que transporta toda a produção industrial é a última, é a número 50. É a que menos levou. E mais uma coisa aqui rapidinho. Eles liberaram também os contratos das operações no exterior. E aí eu abri aqui Cuba. Primeira etapa das obras de ampliação ampliação e modernização do Porto de Mariel. Segunda etapa, terceira, quarta, quinta e quinta etapas do Porto de Mariel. Outro dinheiro que não volta. Construção de uma planta para a produção de solução parenterais de grande volume e solução para hemodiálise em Cuba. Modernização e ampliação do Aeroporto Internacional de Havana. Tá? E Venezuela, não podemos deixar, né? Venezuela. Acompanharada lá. Estaleiro Astialba. Banho de democracia, segundo o Lula. Metrô de Caracas. Isso é uma coisa linda, né, Bernardone? Sim, mas isso aí tudo agora vai ficar parado, essas obras. Não, e detalhe, não vai dinheiro mais. metrô de Caracas. Mas é dinheiro que não volta, né? Linhas 2, 3, 4 e 5, né? Metrô de Los Teques, deve ser uma outra cidade. Projeto de Saneamento e Desenvolvimento Integral, PSDI, e Siderúrgica Nacional. Está lá no site do BN10, gente, Candiota, vale e aí, a pena Candiota? olhar. Não, aí que escândalo. esse tipo de coisa só aconteceu porque o Brasil era uma ditadura disfarçada de democracia. Verdade. O Brasil é ainda um país socialista que vai se salvar, porque o que se espera é que essa equipe de profissionais que o Bolsonaro colocou, não houve loteamento de cargos, né? Por exemplo, eles não colocaram uma bailarina no Ministério da Defesa, enquanto um general ia tratar de teatro, então, esse tipo de coisa eles não fizeram, né? Porque é evidente que esse tipo de coisa não funciona. Então, o regime que estava vigorando no Brasil era o regime de Cuba, onde quem mais ganha é o partido que está no poder e seus dirigentes. O assassino, criminoso, ditador Fidel Castro, quando ele morreu, como ele ajudou muito os pobres, ele deixou uma herança de $1 bilhão, o Fidel Castro, que ajudava os pobres. O outro ditador, Hugo Chávez,
demoraram para reconhecer que a Venezuela era uma ditadura, porque fraude em eleição e ditadura na Venezuela. Não, tem gente que não reconhece. Existe desde o segundo ou terceiro mandato do Hugo Chávez, né? Agora se transformou num narco-estado, né? Mas ele também, segundo a revista Forbes, está na internet, vocês podem procurar, foi outro que deixou 1 bilhão. Agora, mas ele então roubou pouco, né? Comparado com o Fidel Castro. Não, mas acontece que o Fidel Castro roubou essa grana toda de uma ilha que não produz nada. Pelo menos ali na Venezuela, que tinha petróleo. E aqui no Brasil, quanto o Lula, qual é a riqueza do Lula? Bom, isso aqui não se sabe, né? Aqui não se sabe. Olha, e é muitos Acharam bilhões. ele. É muitos bilhões. A esposa dele, que nunca trabalhou, deixou uma herança de 16 milhões. E aí? Não é? Mas ele é muitos bilhões. E assim, né? Não esqueçamos que o BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Do Brasil. e Social. Do Brasil. É nacional, Sim, do Brasil. Nacional do Brasil, não de lá. Né? A pessoa se Do botasse Brasil. todo esse dinheiro que eles Aqui botaram dentro lá, do Brasil? botasse aqui no Brasil. Agora, Ó. o que Bernardoni... Agora, o Simone- Bolsonaro, numa canetada lá, aliás, nem foi canetada, foi num Twitter. Ele interrompeu a sangria de 7 bilhões e meio do Mais Médicos para Cuba. E está demonstrado que foi dinheiro rasgado, jogado no lixo. Porque já estão preenchidos 85%, ou quase 90% das vagas por médicos de verdade, brasileiros, com Formados inscrição no aqui, Conselho, né? formados no Brasil. Formados aqui. Entendeu? Agora é que eles estão abrindo vaga para os que Pra foram brasileiro formados formado no fora. exterior. Então significa o seguinte, era tudo lorota, não é? O Lula e a Dilma falaram mal dos médicos brasileiros, que tem que trabalhar em condições precárias, porque aí no interior não tem nada, eles não conseguem fazer um exame de sangue. Não é? E tem que trabalhar sem nenhuma Uma condição, condição. né? Condição mínima. não é? E aí me trazem os heróis cubanos que não pegaram diploma, não se sabe nada, estão indo para a Venezuela agora. É a precarização de tudo, né? Quer dizer, quando nós falamos aqui comunismo e socialismo, nós sabemos que o socialismo é uma etapa para o comunismo. O comunismo é a expressão maior do socialismo, assim como o imperialismo é do capitalismo. Mas eu acho que, graças a Deus, nós interrompemos esse processo. Agora, o que me chama muita atenção, Simone, Bernardoni e Candiota, é que tem pessoas que ainda não acreditam nisso. Quer dizer, pessoas que ainda blindam esses ladrões, aqui o Bernardoni disse, esses vagabundos, que tomaram posse do governo para fazer essas porcarias, para humilhar a população brasileira. Tu vê esses escândalos nos hospitais, lá no Rio de Janeiro, o pessoal morrendo porque não tem ar-condicionado, morrendo de calor, num país rico, riquíssimo, em que os seus dirigentes, prova aí, um deles está preso, roubou bilhões e bilhões. Quer dizer, e tem gente que defende essa gente. Eu sinceramente digo, olha, Estão onde é que nós aqui vamos parar? os fatos, gente. Eu às vezes fico perplexa, porque assim, tem aquele jargão que diz que contra fatos não há Não tem argumento, mas tem gente que já quer argumentar ainda. E tá aqui, por exemplo, está no site do Banco Central, não, do BNDES, que, por sinal, o presidente do BNDES é o Levi, que já foi ministro da Fazenda do governo do PT. Não aguentou, né? E tá aqui, entendeu? Então, assim, não são informações fantasiosas. Quando a gente fala aqui, às vezes parece que nós somos, né, nós somos... Só não somos alienados. Muito dinheiro, tipo assim, muito dinheiro desses aí, o Levi que deu também, quando estava lá. Ele entendeu? Ele tem culpa no Mas cartório. ele era ministro da Fazenda. Ele não, não era ele não do dava BNDES. dinheiro. Mas ele sabia da história. Não, tanto que ele foi embora, né? Não aguentou. Aquilo ali foi uma tentativa da Dilma de conseguir conquistar um centésimo, milionésimo de credibilidade do Isso aí, governo. é o que eu ia falar. O Levi serviu esses governos porque ele, internacionalmente, ele representa, ele tem uma certa credibilidade do ponto de vista do homem de finanças. Não, ele é um cara muito capacitado. E Tanto até que por isso que ele está com o Bolsonaro agora, né? ele é um Agora, essa cara questão que o governador levanta, só que esses caras, Bernardoni, a blindagem deles é tão forte, tão grande, pela entorragem dos partidos, que os caras, às vezes, não sabem dessas coisas. A coisa chega pronta para eles e eles são blindados disso. eu vou dizer que Então, ele até eu pode acho que ele não é um cara, ruim, não. Eu vou dizer assim, ó, que ele poderia saber, poderia. Mas ele estava na Secretaria da Fazenda e ia fazer o quê? Eu, se fosse ele, não teria nem Saiu aceitado fora. o convite, né? Ele saiu fora. Teria caído fora. Mas, de repente, até ele deve ter sido uma imposição do mercado internacional. Eu creio nisso porque a gente circula muito esse meio econômico, né? E alguns sinais mandaram, olha, se não tiver o Levi lá, nós não financiamos isso, não fizemos isso, aquilo. Então, de repente, ele foi um salvo-conduto, mais ou menos, que esses caras aí do Agora, PT. vou te dizer o seguinte, se não
Agora nós vamos depender do Congresso para saber se a maioria é de ladrões ou se a maioria é de pessoas de bem e pessoas honestas. Se a maioria for de ladrões, a ditadura vai voltar, a ditadura comunista, socialista, o que for. Se não, se a maioria for de pessoas honestas, eles têm que fazer uma reforma na Constituição para acabar com essa história de foro privilegiado, para acabar com essa distorção na representação, que isso é uma aberração, para acabar com o terceiro senador, com os 2 suplentes. Então, assim, o que tem que fazer... Com a votação secreta. O fundo partidário tem que acabar, não precisa. O Bolsonaro se elegeu presidente com 4 milhões de reais que ele fez vaquinha na internet. Aqui um vereador investe isso aí aqui em Porto Alegre. 4 milhões, um vereador investe aqui. Fundo Ele partidário? Foi presidente da Gente, República. Cabo Daciolo gastou R$780 e fez mais voto do que o Meirelles, que gastou 40 milhões, Então, né? assim, a prova de que o fundo partidário é um roubo que estão fazendo do nosso dinheiro está aí nesses exemplos. O sujeito gastou 45 milhões, fez menos votos do que o outro, gastou R$1.000. São alguns dos exemplos apenas. Mas olha aqui, a luminária e iluminação técnica e decorativa, na Quintino Bocaiúva, 877, na Venceslau Escobar, 2150. Eu passo muito nessa lá, na Venceslau Escobar, que eu vou lá na minha filha em Ipanema, e realmente essa loja maravilhosa. Agora que você está no verão, aí a coisa mais tranquila, fazer uma mudança na sua casa, iluminação, decorar melhor o seu apartamento, a sua casa, aproveite na luminária e iluminação técnica e decorativa. Telefone para lá, 30 19 6877. E o Centro de Integração Escola Empresa do Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para mudar a sua história. Você que é jovem, você que está querendo fazer um futuro brilhante na sua carreira, na sua família, quer dizer, você prosperar, então não esqueça, Centro de Integração Escola Empresa. Presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades. Depois de ver esse material do CIE, nós vamos mostrar que eu tenho uns investimentos feitos no Brasil na área de recursos humanos. Uma coisa importante mesmo, dados que foram divulgados esta semana. Vamos acompanhar então a mensagem do nosso Centro de Integração Escola Empresa, o CIE. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem, se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina. Site, blog, texto e imagens ilustrados. Não esqueça, né? www.pugina.org. Bom, o presidente Flávio, aliás, o pai do Flávio, o presidente Jair Bolsonaro, recebeu essa semana o Maurício Macri, presidente da Argentina. E então isso denota assim uma reaproximação do Brasil e Argentina em termos de uma liderança no continente da América do Sul. Isso está acontecendo, claro, porque o presidente Bolsonaro tem uma outra visão de mundo do que tinha o governo que saiu, e a Argentina, através do Maurício Macri, o presidente, também. Simone, eu começar perguntando por ti, que é economista também. Essas questões relacionadas ao Brasil e à Argentina, elas estão dentro de uma concepção maior dos dois países de desenvolvimento, apesar do Mercosul. Quer dizer, eu vejo, assim como eu acompanhei até a formação do Mercosul, o Brasil e a Argentina sempre disputaram a liderança do bloco. Quais são os grandes problemas que afetam o Mercosul e que não conseguiram fazer com que o mercado comum do Sul despontasse? O grave problema, né, Silvio, com relação ao Mercosul é não ter um alinhamento, né, das políticas e tudo mais. Porque se a gente pega como exemplo a União Europeia, né, a União Europeia foram 40 anos
para se formar, para se chegar na União Monetária. E falava-se muito de ter até uma moeda única do Mercosul, coisa que nunca vai ter. Porque o que nós temos no Mercosul? Nós temos políticas econômicas diferentes, nós temos legislação diferente e, pior, nós temos interesses diversos. E muitos conflitantes. E isso é o mais complicado, porque o que a Argentina faz? A Argentina, o melhor exemplo que nós temos é quando estava tendo a crise econômica, que o governo brasileiro reduziu o IPI da linha branca e tudo mais, que foi uma estratégia muito bem acertada pelo governo do Lula na época, a gente tem que reconhecer, né? Mesmo que é o tipo, é uma ação de curto prazo, não pode ser uma coisa para perdurar, tanto que, né, depois caiu, foi lomba abaixo. Mas o que a Argentina fez? A Argentina começou a perceber que os produtos brasileiros estavam ficando mais atrativos, foram lá, aumentaram os impostos de importação do Brasil. Isso não é uma coerência, um acordo nem bilateral, quanto quiçá um acordo comum dos países do Sul. Então, o que precisa agora, eu acho que esse encontro, a Argentina tem muita instabilidade econômica, uma hora está muito bem, mas ela cai com muita velocidade. A Argentina tem problemas sérios de dados. Por exemplo, hoje, você não pode confiar no PIB da Argentina, porque eles calculam do jeito que é conveniente, não é pelo cálculo mundial, como todos os demais países. Indicadores internacionais, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa aproximação, porque muitas empresas, principalmente muitas aqui do Rio Grande do Sul mesmo, elas dependem da exportação para a Argentina, assim como também a Argentina exporta muito para o Brasil. Então, eu acho que essa aproximação do Macri com o Bolsonaro é muito boa, tomara que saiam ótimos frutos, né? E para que essas empresas possam continuar e não precise, né, alçar voos maiores para outros continentes. Agora, E a vou dizer o partir seguinte, dessa- né, para dar certo o Mercosul, precisa muita coisa, porque se juntaram lá 4 falidos, dirigidos por 4 ladrões. O que ia dar isso? Então, nós tínhamos aquele padre lá, tarado lá, que ladrão lá, do Paraguai. Lugo, sim, tá o... Lugo. Tínhamos o casal Kirchner, que estava tentando dupla. competir aqui com o Lula para ver quem roubava mais. Quebrou a Argentina também. Aí o Lula arrumou uma parceira Bom, com a aí, Dilma não, para... aí o Uruguai tinha um ex-terrorista de presidente, que fazia de conta que era pobre, andava de Fusca, não sei o quê, entre outros piores, entendeu? Então, veja bem, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Não existe perigo algum de dar certo. Verdade. Pode ser que agora mude, entendeu? Pode ser que mude. Tanto é verdade que o Chile não quis nem saber de Mercosul. Quem sabe agora, os países se tornando liberais, o Paraguai está melhor que o Brasil até. Verdade, verdade. Pode Olha ser o que que- tem de empresas que estão indo para o Paraguai. É impressionante. Então não tinha. O máximo que daria para fazer com esses 4 no Mercosul é uma quadrilha. Agora tem uma coisa que eu tenho um dado que a Fundação Getúlio Vargas me divulgou essa semana. Em 2019, agora nesse ano, o Brasil será o país que mais taxa o lucro das empresas. A França, por exemplo, ela taxa em 34,4% o lucro das empresas. Mas o Emmanuel Macron, que é o presidente, agora prometeu que até 2022 ele vai baixar para 25%. A alíquota que incide sobre o lucro do Brasil é de 34%, imposto de renda e contribuição social e lucro líquido, 34%. Então, não há como, né, as empresas saírem do sufoco e prosperarem, e dar mais empregos, e criarem mais produtos, enfim, se desenvolverem. Um país que tributa demais. E o problema dessa tributação é que não retorna para o cidadão. Paga e não recebe de volta. A Suécia tem uma carga tributária mais alta, mas em compensação... Só que tem uma coisa, nós estamos falando, claro, a carga tributária é do modo geral, agora a carga direta das empresas é 34%. No lucro, a pura lucro ainda tem mais 34%. É para derrubar, não tem. É complicado. Aliás, é um milagre que o país ainda esteja de pé, né? E aí é muito difícil mesmo as empresas prosperarem. Mas olha aqui, tem um banco que não tira o seu sono, mas ele ajuda você a sonhar alto. E esse banco, claro que você sabe que é o nosso
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nosso Banrisul. Vamos acompanhar essa mensagem do nosso banco. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, pois o Hotel Plaza São Rafael, localizado ali bem no centro histórico de Porto Alegre, com acesso fácil ao aeroporto Salgado Filho. Vale a pena, Simone, tu que vem lá de Canoas, almoçar no Plaza São Rafael, realmente o Plaza fervilha, né? É arte, cultura, política, economia, e eu sempre digo quando eu vou lá, realmente é um ponto de encontro de efervescente na área de economia, sobretudo. Muitos empresários têm vindo aqui, sobretudo esse novo ar que estamos respirando no Brasil, para fechar negócios e vir para o Rio Grande do Sul. Tomara, né, que as coisas nesse governo que começou aqui no Estado não sejam também iguais como foram pouco tempo atrás, que o pessoal fazia comemoração quando mandava a empresa para fora do Rio Grande do Sul, né? Os caras festejavam no palácio, né? Eles mandaram a correram fora com a embora fora. Correram com a e aí fora. correram com a fora. Deram um chá de banco no presidente mundial da Ford. Aí festejaram, né? Festejaram, acharam bacana. E penduraram a bandeira Aliás, de Cuba quando no feste- palácio quando- e receberam exatamente. as Farc. Não, e receberam o Batista, aquele ladrão, o terrorista italiano, como é que foi? É o Cesare Batista. Cesare Batista. esse Aliás, veio aqui fizeram também? festa no Palácio, né? Fizeram festa, né? Vejam que tempos nós passamos. Eu digo assim, o Rio Grande do Sul, que é tão... nós nos intitulamos o mais politizado estado do Brasil. Não sei quem foi que Tivemos inventou dois isso aí. governos do PT. Ora, ter dois governos do PT ser mais politizado do Brasil, pelo amor de Deus, não fecha a conta. Santa Catarina, sim, nunca tolerou isso. Paraná também não, nunca tolerou. Então, eles sim são mais desenvolvidos que nós. Mas olha aqui, ó, o encontro de Davos. Essa semana, né? O presidente estará lá. Vai palestrar, vai ser o primeiro a palestrar no encontro de Davos. Acho que já foi, né? Será que já foi? Acho que já foi. Mas Então temos o General Mourão de presidente? Ainda não, acho que não, hein? Não sei, mas eu sei que é semana que vem, mas o importante a gente pensar que Davos, se eu não me engano, é a primeira vez, né, que um presidente do Brasil vai estar na... Vai palestrar primeiro, será o primeiro. Será o primeiro. Exatamente. Dá para Vai entender, abrir. porque os outros dois antecessores não sabiam falar, né? Eles não conseguiam... Um não conseguia formar uma frase com começo, meio e fim, né? Tinha problema de cachorro Mas atrás nós- de criança. mas nós vamos ter- Estocando vento, aí fica difícil, né? Mas nós E o outro não sabia falar nem o seu próprio idioma. Mas nós vamos ter tanto o Bolsonaro quanto o Paulo Guedes, né, palestrando. Então, no rascunho do discurso, né, o Bolsonaro vai fazer um discurso um pouco mais E politizado. vai ser a estrela do encontro, que o Donald Trump parece que não vai, né? Não, o Trump não vai. E o importante é que assim, né, porque a assessoria de comunicação da presidência já falou, né, alguns tópicos que vão ser falados. E, obviamente, né, que o posto Ipiranga, né, o Paulo Guedes, o posto Ipiranga do governo, ele vem com um discurso muito firme, sabe? Ele vem e diz assim, olha, nós entramos para fazer a lição de casa. Nós queremos os países dentro do Brasil investindo e nós vamos fazer a lição de casa. Isso, meu amigo, para tu falar num posto, num encontro dessa estirpe, tu tá puxando uma responsabilidade absurda para ti. Agora, tem um aspecto aí, Simone, que é o seguinte. Lá se reúne a nata do capital mundial. Né? Então, não é um fórum constituído de idiotas. Quem produz riqueza. Lá não tem ninguém estocando vento. Então, o discurso pode ser maravilhoso, agora ele vai ter que vir aqui e mostrar o serviço. Né? E para fazer isso, vai ter que fazer muita modificação na Constituição. Porque a base dos problemas está na Constituição. Com certeza. Então, nós estamos vendo que eles estão mostrando serviço, até pela composição do governo. O Bolsonaro fez mais em 15 dias do que o Lula e a Dilma fizeram em 15 anos. E tu pode até somar o Fernando Henrique, fora o Plano Real,
a grande obra do Fernando Henrique foi sucatear as Forças Armadas. Aliás, o Plano Real quem fez foi o outro. Aliás, quem fez foi o Itamar. Foi o Itamar Franco. Foi o Ele Itamar. era o ministro, mas o Itamar que fez. Aliás, de todos os presidentes da Constituição, redemocratização. o único que não foi citado na Lava Jato foi o Itamar. É. Aliás, se tu pensar bem, o Itamar fez um grande governo, porque ele foi interino lá e tal, e, na verdade, ele fez o quê? Só o Plano Real acabou com a inflação no Brasil, acabou, quer dizer, tornou a inflação que é como é nos países desenvolvidos, 3%, 4% e tal, né? Que agora nós estamos vendo que o Fernando Henrique é um petista que fala Enrustido, francês e se Ilustrado, viola né? na Sorbonne. Mas Lustre, fora né? isso... É. Realmente, ele é bom de fazer livro, levantar aquelas polêmicas, negócio da dependência, da CEPAL, né, da América Latina, enfim. Ele levou o país para onde ele levou. Bernardoni, o que tu acha essa ida do presidente da Davos? Isso aí eu não acho nada, porque essa reunião deles lá é só para bater papo furado. Não, entendeu? não. É só bater papo furado. No fim, falam e não fazem nada nos países dele. Entendeu? Eu prefiro voltar para aqui, para o nosso terreno aqui. Que vergonha esse nosso prefeito. Olha, cada dia que eu passo nas ruas, eu fico mais envergonhado, porque é buraqueira por tudo quanto é lado, e vai para o 3º ano já dele, e ele não faz porcaria nenhuma, entendeu? Pior, eu não sei, é pior que o povo aceita de graça, porque eu não vejo o povo se juntando, em vez de fazer o povo se juntar, ir para frente da prefeitura e fechar a prefeitura. Fecha a prefeitura, não está fazendo nada mesmo. Então fecha essa porcaria aí, ó, entendeu? Vai cuidar dos cachorros em casa, vai cuidar dos escambau, entendeu? E fecha aquilo lá, porque não está funcionando. Se tem o problema, por exemplo, estão abrindo um processo aí, que antes tinha como é o nome daquela empresa que cuidava dos buracos e tudo, que não existe mais. Esmove? Não é Esmove. MLU? Não. Escambau. O escambau lá, Escambau. entendeu? Que não funciona mesmo, não estava funcionando. Então, fecharam e o cara estava metendo a mão. O DEP. O DEP é o Departamento de Esgotos Pluviais. Exato, exatamente. Fecharam, Não é o o escambau, cara o estava DEP. metendo a mão. Fecharam o E ia ser diretor lá no... Mas fecharam o DEP? Não funciona mais. Ah, tá. Está fechado. Mas me Fecharam. permite Porque era só terceirizado. Já não funcionava mais. Só tinha os diretores lá que estavam metendo a mão, fazendo falcatrua. Descobriram agora. Agora descobriram, depois de 15 anos. Então, olha aqui, ó, que vergonha, que privilégio. Será que ele não se olha no espelho e diz, o que eu estou fazendo aqui? Pega o teu boné e vai embora. Aqui, ó, estou indo embora, porque eu não consigo fazer nada aqui nessa cidade. Uma vergonha. O turista que vem aqui sai daqui envergonhado. Porque a buraqueira que tem pela estrada toda aí, ó, capim de 1 metro de altura e tudo. O único cara Quer que dizer, recebe aqui, ó, que é um telespectador, deve ser quando é que vou ver o Bernardoni paz e amor aí nesse programa. Mas se não, Tu mas só mete o pau nos de caras. paz e amor, é que eu digo aquilo que é verdadeiro, eu não invento, eu estou dando fato. Anda nas ruas aí para ver. Pega um ônibus, por exemplo, que vai pela Bento Gonçalves, vai ver a buraqueira que o ônibus rebenta todo o ônibus, os ônibus estão tudo rebentados porque não está cheio de buraco. Quer dizer, é uma vergonha. Aqui, ó, e o pior é que ele não está andando para nós. Se me permite uma parte, o que acontece é o seguinte, nós acabamos de dizer que o Brasil, ali, o governo federal, tem um déficit de 159 bilhões, que o BNDES drenou 400 bilhões e mandou boa parte disso para as ditaduras de esquerda, etc. e tal. Se sabe que a Constituição permitiu, porque não tem peso e contrapeso, que o país é socialista, não é? Se sabe também que o Brasil não é uma federação, e não sendo uma federação, há uma concentração dos recursos na União. Muito bem, a União faliu. E com ela faliram os estados.
Dos 27 estados brasileiros, só o Espírito Santo tem as contas equilibradas. Os outros estão quebrados. O Rio Grande do Sul, Minas Gerais, por coincidência, aqueles que tiveram mais petistas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é o modelo brasileiro, é o Rio de Janeiro. Que está lá o governador na cadeia, já condenado a 200 anos e tudo mais. Todos os últimos governadores na cadeia, os presidentes de assembleia na cadeia, 5 conselheiros do Tribunal de Contas na cadeia. Então, assim, o Rio de Janeiro é o espelho do Brasil. Então, se o Brasil quebrou e os estados quebraram, as prefeituras quebraram junto, porque tudo vem no mesmo lugar. Então, é o seguinte, o prefeito, eu não tenho procuração para defender o prefeito, mas o dinheiro ele não planta lá na frente da prefeitura e nasce uma árvore com dinheiro. Mas ele sabia. Bom, mas quando todos ele se sabiam. candidatou, Todos ele sabia a situação Todos que estava a sabiam. prefeitura. Todos se sabiam. candidatou e quis dar uma de bacana e está fazendo Qualquer o quê? um que Não tá tivesse fazendo vencido nada. estaria na mesma situação, Como é que os porque outros- não tem como é dinheiro. que os outros prefeitos... Não tem dinheiro, os está outros- quebrado. A Porto Alegre está Como é que os outros quebrado. prefeitos faziam? Quantos anos de PT nós tivemos em Porto Alegre? Faz a conta. Nenhuma Olha outra aqui, ó, cidade do eu não Brasil tenho que teve defender tantos anos de é que eu não PT. tenho que defender o Fortunati, por exemplo. Fortunati não atrasou salário. O que, que ele fez? Fez milagre? mas o pro- Aqui, mas ó, não, mas o país vai não estava defender- falido não como vai está defender, agora. não vai defender um... Não. O que eu te aqui, digo ó, assim, um bostão que o tá Rio lá Grande do na, Sul, na prefeitura. o Rio Grande do Sul teve 2 gestões do PT e faliu. Porto Alegre tem Porto 4. Alegre teve 16 anos de PT, foi o dobro. Aí não há entendeu? estado que resista. Assim, ó, Aqui, ó. assim como a Venezuela faliu, Porto Alegre O faliu. Rio Grande do Sul teve 4 PMDB também. 4 gestão. Beradoni, muito obrigado pela tua presença aqui. Boa noite. Não, Simone, é que muito a obrigado hora pela que eu tua me presença. empolguei, tu tá me mandando Tchau, embora. Beradoni. Cláudio Barbaridade. Candiota, obrigado pela tua presença também. Estamos no final do programa, nessa atividade desta sexta-feira. Desejando para vocês uma bela noite, sábado, domingo, maravilhoso, fim de semana. Segunda-feira, 19 horas, aqui na RDC TV, nova edição do Atividade. Até lá.